Deparo-me com muitos negócios que dizem que estão à procura de estratégia, mas na verdade estão só a evitar escolher. Este é o Mano a Mano, um podcast sobre estratégia, branding e negócios sem rodeios. Aqui tu não vais encontrar fórmulas mágicas nem verdades absolutas. Vais encontrar pensamento, contexto e decisões explicadas. Eu sou a Mariana Mano e este podcast existe porque eu não acredito que os negócios falhem por falta de esforço, mas por falta de clareza. E hoje eu quero falar-te de algo que eu tenho percebido acontecer no mercado. Claro que trago aqui um acessório novo, porque quero muito experimentar esta nova maneira de ter um microfone. Sinto que me faz parecer que estou a trazer a maior notícia de todas e se isto de alguma maneira te ajudar a ficar mais atento, então já serviu o seu propósito. E o que te quero falar hoje é de algo que tenho visto muito. Eu falo muito de estratégia e percebo que, primeiro, nem sempre as pessoas sabem o que é estratégia. E por diversas vezes vejo muitos negócios a achar que é exatamente estratégia que precisam de mais estratégia, mais clareza, mais estudos, mas muitas vezes isto não é bem a verdade. Porque enquanto há muitos negócios que precisam de ajuda nisto, há também muitos que já sabem para onde querem ir, o que é que gostavam de testar, a quem é que querem vender. E o problema aqui é outro. Não é que estas pessoas não tenham uma estratégia, mas têm muito mais falta de decisão. Isto porque estratégia não é só pensar e planear. Estratégia é escolher, é tomar decisões. E há uma maneira de evitar tomar decisões que eu acho muito engraçada, que é esta ideia de progresso, esta ilusão do progresso. Porque muitas vezes nós pomos-nos a consumir muita informação que vamos usar no futuro, dizemos nós a nós próprios, que vamos usar no futuro e que por isso vamos progredir e estamos a ser estratégicos e tudo mais. E estamos só a consumir mais informação. Portanto, ouvimos podcasts como este, compramos cursos, guardamos imagens de frameworks que vimos e isto tudo junto cria sem dúvida uma fantástica sensação de evolução. Mas sem dúvida, já me aconteceu. Aliás, eu ainda tenho alguns prints para filtrar e perceber o que é que vai para o lixo e o que é que não vai, porque os tirei a achar que aquilo já me estava a fazer executar melhor. Mas repara, tu podes fazer tudo isto, mas se tu não tomas decisões, se tu não tomas ações, isto nunca se vai tornar em movimento. Continua apenas a pairar no imaginário do planeamento. E isto também explica o porquê de às vezes termos alguns cursos que nós até consumimos tudo, mas parece que chegamos ao fim e aquilo não resultou em nada. E o problema não necessariamente foi o curso. Às vezes sim, mas não necessariamente foi o curso ou a mentoria. O que acontece é que, como nós não aplicamos, não trouxemos este conhecimento para o mundo real, parece que não fez nada. Parece que, e efetivamente, não houve qualquer evolução. Mas a sensação, sem dúvida que está lá. Não tenho dúvidas, porque ver uma aula de 1 hora super intensa com insights fantásticos dá-nos mesmo sensação de progresso. E há mais, porque há negócios que estão há anos a preparar-se para começar, a alimentar continuamente esta falsa sensação de progresso. E eu também percebi que às vezes também há outra coisa por trás. Não só é o receio de tomar decisões, como também é o querer deixar o máximo de possibilidades em aberto. E aqui não estou a falar só do público, apesar de ter um episódio todo sobre isso. É porque nós não queremos escolher um público, claro, mas também não queremos escolher um posicionamento, não queremos escolher uma oferta, não queremos escolher nada. Queremos ter um negócio, portanto nós escolhemos ter um negócio, mas ficamos por aí. É um bocado quase esta sensação que dá. E eu sei que o meu discurso está a ser um bocadinho quase como se eu me estivesse a chatear contigo. Pá, juro que não estou, não é mesmo esse o objetivo. Mas nós às vezes deixamos-nos tanto estagnar por receio de tomar decisões e não percebemos como não tomar uma decisão também é tomar uma decisão. E que agora é uma decisão que não nos leva a lado nenhum. É que nem para o bem nem para o mal. Porque ficamos ali. E eu acredito sinceramente que mais vale tomar uma decisão pensada,
mas que até nem correu tão bem, mas que eu consigo evoluir a partir daí, do que não tomar decisão nenhuma e ficar onde estamos. Porque tu onde estás agora até pode ser bom, mas se tu não evoluires daí, daqui a uns meses, uns anos, já não vai ser. E nós aqui falamos de negócios sustentáveis. Portanto, um negócio que dura no tempo também tem de se atualizar, também tem de tomar decisões. E esta questão de fazer escolhas, de notar que eu também já tive de as fazer e todos os dias eu faço escolhas. Extra parênteses, eu acho que das coisas mais cansativas em empreender é nós termos de estar constantemente a tomar microdecisões. E eu sei o quão isso custa. E há aí empreendedores com negócios muito maiores que o meu e que devem ficar ainda mais cansados das microdecisões que têm de tomar diariamente. Mas elas são essenciais para o progresso. Por isso, se nós tomamos tantas decisões pequenas, também temos de ter a coragem de tomar as grandes. Tomar as grandes e renunciar àquilo que nós não queremos. E tornar claro aquilo que queremos. Porque lá está, as pessoas não querem fechar portas. Muitos empreendedores não querem fechar as portas a ninguém. E em vez disso, tentam falar para todos ao mesmo tempo, tentam testar tudo ao mesmo tempo, tentam manter todas as possibilidades abertas ao mesmo tempo e estão-se a esquecer de uma coisa. Quando tudo é possível, nada ganha forma. Quando tentamos acertar em tudo, não acertamos em nada. Simples. Principalmente se a jogada nem for a tentar entender qual é que é o meu melhor caminho. Porque se tu fores entender qual é que é o teu melhor caminho, estás a fazer escolhas e a tomar decisões. É realmente tentar acertar em todas as balizas. E é assim, eu não percebo nada de futebol, mas a probabilidade de tu conseguires ganhar em todos os jogos que fazes é igual às do Ronaldo acertar em todos os golos que tenta. Que não acontece. Mesmo ele sendo o melhor. Se isto foi uma boa metáfora, não sei. Mas o que eu te quero dizer e o que eu quero que tu percebas com isto é que eu sei que dói, mas se nós tentarmos acertar em tudo, vamos ser ótimos a não acertar em nada. Quando o nosso foco é mais concreto, nós vamos trabalhar muito mais alinhado com ele. Aliás, dou-te um outro exemplo muito interessante, que é, provavelmente já ouviste a teoria do carro amarelo, ou do carro vermelho, ou do carro azul, que basicamente é, a partir do momento em que tu começas a estar atento a carros amarelos, vais ver muito mais carros amarelos. A partir do momento em que tu começas a estar atento a corações, a procurar corações, tu vais ver muito mais corações, quer no chão, quer nas nuvens, quer no pão. Isto acontece porque há um foco, porque há um objetivo e porque foi feita uma escolha. E isto é o que acontece com a mente humana, com a nossa maneira de funcionar. Ou seja, é totalmente antinatura tentar ser perfeito em todas as portas, em todas as opções, em todos os negócios. Mas há aqui um outro ponto, porque mesmo quando nós já fizemos uma escolha, há aqui uma outra armadilha que eu te quero falar, porque eu também vejo muito a acontecer e eu não quero que tu o faças, que é, tomas as tuas decisões, defines o teu plano e abandonas. Abandonas tão cedo que tu nem permitiste à estratégia dar qualquer tipo de resultado. Chamas a isto de mudança de estratégia, mas o que está a acontecer é que finalmente tomas as tuas decisões, fazes o delinear de um plano, aplicas durante 2 semanas, não vês resultados, ok, vamos recomeçar. Agora diz-me, o que é que de bom e de sustentável se constrói em 2 semanas? Sinceramente. Talvez isto até tenha uma resposta, é que não me estou a lembrar de nada, mas não são negócios de certeza. A maioria dos negócios que tu hoje vês online e que te inspiram, eles não surgiram em 1 mês, eles não surgiram em 2, não surgiram às vezes nem em 1 ano ou 2. Os negócios e as pessoas que eu mais admiro no digital fazem isto há anos. Fazem isto há 7, 8, 12 anos. Quando o digital ainda era
Pronto. Ou seja, para te tornares grande, para te tornares uma referência, para te tornares o que quer que tu te queiras tornar, vai demorar tempo. E isto vai exigir testes. E nenhum teste se faz em 2 semanas. Por isso é que é tão importante definir um objetivo a longo prazo e ir percebendo como é que este plano pode acontecer até chegar a esse objetivo. Ou estabelecer o que é que esse objetivo engloba. Por exemplo, se o teu objetivo é ser autoridade no marketing em Portugal, o que é que te vai fazer sentir que és autoridade em marketing em Portugal? É o número de visualizações? É o número de palestras que dás? É o número de alunos que tens? Definir isto e perceber como é que podes aí chegar. E acreditares no plano que traçaste. Porque se fizeste um plano de 1 ano, então tens de o seguir durante 1 ano, porque tu não podes saber se ele vai resultar ou não se tu não o seguires durante 1 ano. Claro que ele deve sim ter ajustes, sem sombra de dúvida. Mas não é deitar abaixo e começar outra coisa. Porque senão todo o trabalho que tu estás a ter nos teus planeamentos é deitado ao lixo e vai-te desmotivar a continuar a planear. Porque se tu própria não confias no teu planeamento, e nota que, obviamente, tu podes e deves ter ajuda neste teu planeamento estratégico para te alinhares com os teus objetivos. Mas é possível fazer isto, principalmente numa fase inicial, sem ajuda, quando ainda não temos tantos recursos. Temos de investigar, consumir conteúdo que nos faça sentido, de criadores que nos façam sentido, para traçarmos o nosso plano. E quando o negócio também vai tomando proporções mais interessantes, já conseguimos investir. Porque digo-te isto, vendendo eu para empreendedores, é às vezes em fase mais inicial, outras vezes em fases mais avançadas, mas a última coisa que eu quero, com todo este podcast que aqui crio e todo este conhecimento que aqui te quero passar, é tentar fazer-te achar que tu só consegues evoluir se comprares os meus serviços. De todo. Acredito que todos somos capazes de crescer ao nosso ritmo, com ajuda nossa, de nós próprios, e mais tarde, sem dúvida, com a ajuda de outros profissionais. Aliás, um dos grandes ensinamentos que o ano passado me deu foi que investir no nosso negócio faz mesmo a diferença, principalmente sendo investimentos pensados. Mas o ponto não é este, eu já estou a divagar imenso. Eu tenho muito esta tendência, principalmente quando começo a ficar emocionada. Mas a conclusão disto é que há muitas estratégias que nós ficamos a achar que elas falham, mas só não as conseguimos testar, foi tempo suficiente. Nós desistimos da nossa estratégia cedo demais. Eu não quero que isto aconteça. Se tu investigaste e estudaste e chegaste à conclusão que tinhas de passar pelos pontos A, B e C, então passa por eles, experimenta. E se não tiveres os resultados que procuravas, tens ensinamento, tens aprendizagem. Pá, eu sei que isto é o maior clichê de todos, mas é clichê por algum motivo. E há aqui uma outra coisa. Nem sempre abandonamos cedo demais por falta de resultados, como às vezes também é por falta de validação externa. Nunca te aconteceu? Eu percebo perfeitamente que há momentos em que nós só queremos que alguém valide e acredite tanto em nós e no nosso negócio como nós. Então ficamos até a testar coisas a ver se conseguimos ter aqui esta validação, esta aceitação. Quer seja de outros empreendedores, quer seja da nossa família, dos nossos amigos. Compreendo perfeitamente. Mas por acaso ainda hoje, em conversa com a minha mãe, estava-lhe a dizer precisamente isto, que às vezes fico um bocado triste porque eu vivo o meu negócio todos os dias. Mas obviamente a minha família não. E por isso, obviamente, há muita coisa que eles não compreendem e que não têm de compreender. E por isso há uma parte da aprovação que eu adoraria receber, mas que não vou receber porque nem sequer é justo eu ter essa esperança. Porque essa validação tenho de ser eu a ter a capacidade de dar. Tenho de ser eu a ter a capacidade de valorizar aquilo que estou a construir. Lá está, em valorizar a estratégia que planeei para mim e para o meu negócio. E que ela me vai fazer chegar onde eu quero. E quero trazer-te aqui um insight que acho que, se estás a conduzir, guarda para depois apontares. Se estás só sentado, aponta no teu telemóvel ou num bloco de notas.
Delinear uma estratégia não serve para eliminar o risco. Serve para escolher o risco que vale a pena. Vou repetir porque eu acho que isto é importante. Delinear e definir uma estratégia não é para eliminar o risco de nada. É para te fazer escolher o risco que vale a pena. Porque se tu estás à espera de ter a certeza absoluta de alguma coisa, tu vais estar infinitamente a aguardar para fazer o teu próximo passo. Que nunca vai acontecer. Porque nunca há certezas. Não existem maneiras certas de ter negócios. Não existem. Senão não existiam os 500 mil modelos de negócio que existem. Principalmente desde que as redes sociais surgiram e permitiram escalar e criar tantos negócios tão diferentes. Não há fórmulas mágicas. Existem várias maneiras e deves sim inspirar-te nos negócios que te inspiram. Mas não há uma única forma certa. E isto é tudo aquilo em que eu quero que tu acredites e entendas. Porque até acrescento aqui a camada de há muitos gurus e muitos produtos digitais e muito conteúdo na internet que te pode muito facilmente fazer acreditar que só há uma maneira de tu teres sucesso. Mas o sucesso é algo que tu próprio consegues definir. Claro que com pesquisa, temos de sempre pesquisar e não ter só ideias malucas na nossa cabeça, que muitas vezes podem resultar, mas não são só as ideias da nossa cabeça, mas também não há só uma resposta certa. Para nada, a não ser para matemática. Posto isto, resumo-te então que estratégia não é ter a certeza, não é prever resultados. Ter estratégia é assumir um risco, é tomar decisões. É acreditar que tudo o que estamos a planear se alinha com os nossos objetivos. E tudo isto sendo a verdade, percebes agora que nem sempre o bloqueio dos negócios é a falta de clareza. Muitas vezes é o medo de tomar decisões com toda a clareza que já têm. Por isso, nem todos os negócios precisam de mais estratégia. Precisam é de decidir o que vão testar, se vão aguentar esse tempo a fazer esses testes, o que é que vão ignorar, o que é que vão decidir pôr de parte. E é muito importante que tu fixes isto. Clareza, sem uma tomada de decisão, é apenas teoria confortável. E eu não quero que tu passes o teu negócio no conforto de saber a teoria e de não pôr nada em prática. E se até aqui o episódio te ajudou a pensar melhor, então ele já cumpriu o seu propósito. Acredito mesmo que estratégia não é fazer mais, mas sim pensar melhor. O mano a mano existe exatamente para isto. Organizar as ideias e ajudar-te a tomar decisões cada vez melhores, mais consciente. Espero sinceramente encontrar-te no próximo episódio. E não te esqueças, o teu negócio merece pensamento e decisões.